O dia começou com o som seco de uma porta batendo. A Lisa, que passara a madrugada separando flores secas e fitas, ergueu os olhos e viu a madrasta no batente. Hoje sai, disse, sem rodeios. Não sustento boca inútil. A palavra feriu como espinho. A Lisa respirou devagar, guardou no avental um pequeno saquinho de sementes da mãe, a tesoura rombuda e 3 maços de lavanda, e fechou a caixa que ainda cheirava a casa que perdera. A casa que um dia lembrava pão e sabonete de lavanda, agora exalava vinagre e pressa. Os irmãos da madrasta levavam o que restava para pagar dívida. A herança do pai fora vendida a retalhos. A Lisa tomou o cesto. Não chorou. Aprendera que lágrimas não irrigam raiz. Saiu sem olhar para trás, levando um lenço, um canivete cego e a coragem possível. A vila erguia barracas com o vigor das feiras. A Lisa seguiu pela rua de pedra, equilibrando o cesto contra o vento. Não tinha moedas, mas tinha mãos que sabiam conversar com plantas. Na estalagem da praça pediu a dona para enfeitar o balcão em troca de pão. Flor não enche barriga, retrucou a mulher, mas amoleceu quando viu a Lisa alinhar margaridas em garrafas de vinho, uma em cada janela, como pequenas chamas. A Lisa percorreu a vila como quem semeia. Na venda do Sr. Anselmo, prendeu alecrim nas cestas de ovos. Na quitanda, trançou fitas nos caules de alface. As crianças ensinou a cheirar devagar uma folha de manjericão. Não pedia nada, aceitava o que vinha. Uma maçã, um gole d'água, um sorriso. E guardava histórias suficientes para aquecer a noite. Ao meio-dia, sentou-se no parapeito da ponte e comeu pão com maçã. O saquinho de sementes pesava no bolso como ouro. Abriu e deixou cair meia dúzia de promessas na palma. Lavanda, boca de leão, violetas. Onde vocês vão criar casa? Perguntou. Mansa. A resposta veio em forma de sombra. Um homem alto, de colete escuro, observava as garrafas floridas. Quem fez aquilo? Perguntou. Fui eu, disse a Lisa. Ele se apresentou. Lourenço, administrador do solar de Valmor. Os jardins lá de cima estão esquecidos, explicou. O duque mantém poucos criados. Não recebe visitas. A palavra duque atravessou a Lisa como vento frio. Não sei lidar com grandes senhores. Ele sorriu de lado. Jardim é jardim. Se suas mãos devolvem vida a um balcão, talvez lembrem, ao ar livre, o caminho do perfume. Para avaliar, pediu que a Lisa mostrasse o que sabia com pouco. Ela escolheu a esquina mais pobre da praça, podou as pontas de um gerânio, replantou numa caixa de feira uma roseira com raízes apertadas e amarrou um galho de jasmim para que se erguesse sem quebrar. Enquanto trabalhava, disse: algumas plantas só florescem quando a gente desamarra o medo. Outras pedem sombra para lembrar quem são. O ar ficou mais leve. Quando terminou, os cheiros se misturavam num acordo novo. Lourenço assentiu. Falarei com o capataz. Se houver resposta, mando avisar. A estalajadeira ofereceu a Lisa um canto na cozinha para dormir, em troca de varrer a madrugada. Ela aceitou e, da soleira, viu o céu mudar de cor, como quem espera que o dia a escolha. À noite, chegou com garoa fina no catre improvisado. A Lisa não dormiu. Repassou listas, o que plantar primeiro, como abrir caminhos de ar no solo, que sombra respeitar, que sol convidar. Lembrou-se da mãe ajoelhada na horta, mãos sujas e voz leve. Flores são cartas que a gente escreve sem tinta. O peito doeu e então se aquietou. As sementes, no bolso do avental, pendurado o bastaranli por companhia. Antes do sol, a vila acordou em chiados de pão e baldes raspando pedra. A Lisa varreu o chão, trocou a água do alecrim, alinhou as garrafas com margaridas. O pão ainda estalava quando o repicar de cascos desenhou a rua. Uma carruagem preta parou diante da estalagem. No brasão, 2 espadas sob um lírio. O cocheiro perguntou por a Lisa, a moça das flores. Sou eu, disse ela, com o coração recebendo o envelope lacrado. As linhas firmes vinham em nome do administrador de Valmor. Convidavam-na a subir ao solar naquele dia para observação e possível contratação como zeladora dos jardins. Pedia-se discrição e confiança. A estalajadeira empurrou um pedaço extra de pão e murmurou: suba com o estômago alinhado. A Lisa sorriu, nervosa, e assentiu. Guardou o envelope no avental, mas levou a carta aberta no pensamento. Arrumou o cesto com as ferramentas, amarrou o lenço de algodão na cabeça e conferiu o saquinho de sementes. Agora amuleto. Na ponte, parou, pensou no que a esperava. Um solar que quase ninguém via, um duque que não via ninguém. Sentiu medo
não dos portões altos, mas de não ser suficiente para devolver perfume ao que a sombra tomara. Apertou o saquinho. Jardim! É jardim! Repetiu. Então subiu a estrada, o cascalho rangendo. A cada curva, a vila ficava menor e o solar, maior, recortado contra a serra como promessa severa. Pinheiros guardavam a entrada como sentinelas. No primeiro portal de ferro, um criado a aguardava com expressão neutra e olhos gentis. A Lisa confirmou. Ela sentiu, ao atravessar o portal, um sopro frio trouxe o cheiro de terra molhada e folhas antigas. Não era abandono, era sono. Canteiros outrora assimétricos se esgarçavam. A eira tomava muros. Roseiras pediam poda como quem pede perdão. A Lisa sentiu as mãos formigarem, não de medo, mas de trabalho por vir. O criado indicou um banco sob uma tilha e pediu que aguardasse. Ela se sentou, o cesto no colo, e deixou a respiração acompanhar a brisa. Fechou os olhos e viu, por dentro, o que faria. Cortar o que sufoca, abrir caminho ao ar, acordar o solo com água morna e paciência. Quando reabriu os olhos, ouviu passos precisos no cascalho, de quem conhece o caminho e pesa as palavras antes de... A Lisa ajeitou o lenço, levantou-se com respeito e virou-se para encontrar o homem que decidiria seu próximo passo. Era novamente Lourenço e o jardim, adormecido, pareceu prender o fôlego com ela. O administrador Lourenço conduziu a Lisa por entre caminhos gastos, onde o musgo disputava espaço com pedras soltas. O solar erguceia ao fundo, imponente, mas com janelas fechadas, como olhos que recusassem. Havia um silêncio estranho, não o silêncio da paz, mas o de um lugar que já desistira de ser alegre. O duque não costuma receber visitas, disse Lourenço, a voz grave, sem levantar os olhos. Desde o acidente, prefere se recolher. Mas aceitou que alguém cuide do jardim. Não espere facilidade. A Lisa assentiu. O coração lhe batia como asa presa em vidro, mas manteve-se firme. O portão de ferro rangeu quando Lourenço empurrou, e a entrada do solar revelou corredores austeros, tapeçarias pesadas e um perfume discreto de madeira antiga. Criados surgiam e desapareciam em silêncio, como sombras treinadas a não perturbar. Ela foi conduzida a uma sala ampla, iluminada por janelas altas. Sobre a mesa descansava um arranjo murchando de rosas vermelhas. A Lisa aproximou-se instintivamente. Retirou as pétalas queimadas pelo tempo e ajeitou os caules, devolvendo um pouco de dignidade ao vaso. Lourenço a observou, curioso com um gesto simples que mudava a atmosfera. O trabalho é este, disse, quebrando-se. O jardim está adormecido há anos. O duque, embora não veja, sabe quando algo respira de novo, suas mãos terão que falar. Ela passou os dedos pela borda do vaso, como quem sela uma promessa. Então, vou deixá-las falarem. Horas depois, a Lisa percorreu os primeiros canteiros, acompanhada por 2 ajudantes. O mato tomava conta das flores esquecidas, mas em cada canto havia sinais de vida resistindo. Um botão tímido de jasmim, uma erva aromática tentando escapar da sombra, violetas sufocadas pelo capim. A Lisa ajoelhou-se, tocou a terra úmida e sentiu que ainda havia esperança ali. Devagar menos murmurou, para si mesma, como se falasse com o solo. Primeiro, libertar o que ainda pulsa. Depois, convidar o que dorme a despertar. A rotina, nos dias seguintes, foi árdua. A Lisa acordava cedo, limpava raízes, abria espaço para a luz, plantava novas mudas trazidas do vilarejo. Os criados a olhavam com desconfiança no início, mas logo perceberam que ela trabalhava com dedicação silenciosa. Em cada movimento havia respeito, como se conversasse com cada planta antes de tocá-la. À noite, exausta, voltava para o pequeno quarto no sótão, que lhe fora oferecia. A janela estreita deixava ver a lua, e a Lisa falava baixinho às sementes guardadas em seu bolso. Amanhã vocês terão um lugar aqui. No entanto, algo permanecia pendente. O encontro com o dono daquelas terras. O duque de Valmor não aparecera, nem mesmo para anunciar se aceitava sua permanência. Havia apenas instruções enviadas por Lourenço. Essa ausência pesava em Lisa, que imaginava o homem escondido por trás das janelas cerradas, tão distante quanto as estrelas. Na manhã do 5º dia, porém, tudo mudou. A Lisa cuidava de um canteiro de lírios brancos, quando ouviu passos no cascalho. Não eram os de Lourenço, nem de criados apressados. Eram cadenciados, certeiros, mas acompanhados pelo arrastar suave de uma bengala. A Lisa ergueu os olhos. Um homem alto, de postura ereta, apesar da sombra que lhe cobria os olhos, caminhava com auxílio de... O rosto trazia
marcas de gravidade. E embora não pudesse vê-la, havia uma intensidade em sua presença que fez a Lisa prender a respiração. Lourenço se adiantou e anunciou: Senhor, esta é a Lisa, a jovem responsável por devolver vida aos jardins. O duque manteve o rosto voltado na direção dela, os olhos pálidos, imóveis. Sua voz soou grave, levemente áspera, como se cada palavra fosse escolhida contra gosto. Então é você quem ousa dar cores ao que eu não posso ver. A Lisa, sem pensar, respondeu com doçura e firmeza. Não ouso, excelência. Apenas escuto o que a terra pede e devolvo o que ela merece. O silêncio se alongou. O vento trouxe o perfume dos lírios recém-abertos, como se completasse a resposta dela. O duque ergueu levemente o queixo, como quem respira algo esquecido há muito tempo. Veremos, disse apenas, antes de seguir adiante. E naquele instante, o jardim pareceu conter a respiração, ciente de que algo novo havia começado. Naquela manhã, a Lisa acordou antes do sol. O frio ainda recobria a terra e as flores pareciam dormir sob véus de orvalho. Ela se preparava para mais um dia de trabalho. Novamente, o som dos passos cadenciados, que já aprendera a distinguir firmes, acompanhados pelo toque compassado da bengala no chão de cascalho. Desta vez, não era apenas uma passagem breve. O duque aproximava-se lentamente, guiado por Lourenço, mas com uma postura que denunciava orgulho e independência. Mesmo cego, caminhava como se soubesse de cor cada curva do jardim menos, e talvez soubesse mesmo. A Lisa se endireitou, limpou as mãos no avental e esperou. Quando ele parou a poucos passos dela, o criado recuou discretamente, deixando-os frente a frente. Senhorita Lisa menos, a voz dele soou grave e controlada, mas havia nela uma curiosidade escondida. Ouvi dizer que o jardim começa a respirar de novo. Apenas retirei o que o sufocava. Excelência menos, respondeu ela. Calma! A vida já estava aqui, esperando por espaço. Ele inclinou levemente a cabeça, como se quisesse ler o tom da voz dela em vez de palavras. É fácil dizer isso. Muitos chegam prometendo renovações, mas não conhecem nada além da própria ambição. A Lisa não recuou. Não busco nada além de plantar o que sei. Se as flores florescerem, será por elas, não por mim. Um silêncio se instalou. O duque parecia medir cada sílaba, cada inflexão. Depois ergueu o rosto, aspirando o ar. Estes lírios, descreva-os. A Lisa se aproximou do canteiro e falou com a mesma delicadeza com que tocava uma pétala. São brancos como leite frio. Mas no centro guardam um tom dourado que parece luz de vela. O caule é firme, reto, quase altivo. O perfume é suave, doce, como lembrança de algo bom que quase se esqueceu. O duque fechou os olhos, ainda que nada visse, e respirou fundo. Uma expressão breve, quase imperceptível, suavizou sua rigidez. Continue, continue. Assim começaram as manhãs seguintes. O duque surgia no jardim e pedia a Lisa que descrevesse uma flor. Uma cor, um desenho de folha. Ela falava como quem conta segredos das rosas. Dizia que eram como corações abertos. Do jasmim, que espalhava estrelas miúdas pelo ar. Da lavanda, que lembrava silêncio tranquilo. A cada descrição, ele parecia menos fechado, como se o som da voz dela desenhasse contornos em sua escuridão. Não havia, entre eles, sorrisos abertos ou palavras ternas, mas um acordo silencioso. Ele ouvia, ela falava. E nesse pacto, algo novo germinava. Certa tarde, enquanto a Lisa narrava o tom avermelhado de uma roseira recém-podada, o duque interrompeu. Sua voz não fala apenas das flores, carrega uma espécie de coragem. De onde vem isso? A Lisa hesitou. Talvez de ter perdido muito cedo o que me sustentava. Quando só nos resta coragem, aprendemos a cultivá-la como se fosse uma semente. O duque não respondeu de imediato. Depois, murmurou, quase para si. Nem todos têm essa força. O vento soprou entre os canteiros, balançando pétalas como se o jardim confirmasse suas palavras. A Lisa abaixou os olhos, mas sentiu que naquele instante algo mudara. Já não era apenas o duque observando sua funcionária. Era um homem ferido, reconhecendo, pela primeira vez em muito tempo, a vida em outra pessoa. E foi assim, dia após dia, que a desconfiança começou a dar lugar a uma tensão silenciosa, quase imperceptível. Mas no coração de ambos, a semente de algo maior já estava lançada. Os dias passaram, e o jardim parecia respirar com mais leveza. Cada manhã,
quando Alisa chegava para cuidar das plantas. Já sentia a presença do Duque em algum ponto próximo, sentado em silêncio ou caminhando com a bengala. Ele não anunciava sua chegada, apenas esperava, como se o simples som da voz dela fosse suficiente para vê-lo até onde desejava estar. Foi numa dessas manhãs que ele disse, sem preâmbulos: "Hoje, não me fale apenas das flores. Quero que leia algo." Sua voz descreve mais do que os olhos me dariam. A Alisa se surpreendeu, hesitou, mas lembrou-se de um pequeno livro de poemas que carregava no avental, presente da mãe, antes de partir. Abriu com cuidado e, entre as páginas gastas, escolheu alguns versos sobre jardins e esperança. Sua leitura foi pausada, clara, quase como quem oferece música. O Duque permaneceu imóvel, os olhos fixos em nada, mas os lábios comprimidos denunciavam emoção contida. Quando ela terminou, ele disse: "As palavras nascem mais vivas em sua boca do que jamais nasceram no papel." Alisa baixou o livro, corada, talvez porque eu as imagine como sementes a cada leitura. É como se brotassem de novo. Ele inclinou o rosto na direção dela, atento. "Continue sempre que puder. Sua voz devolve o que a escuridão me tomou." A partir daquele dia, não se limitavam às flores. Alisa lia trechos de histórias antigas, descrevia paisagens que nunca vira, mas sonhava em ver. E até contava lembranças de infância, correrias no quintal, o cheiro do pão da mãe, as primeiras sementes que plantara. O Duque escutava em silêncio, apenas interrompendo para pedir detalhes. Que cor era? Como o sol tocava? Que perfume tinha? Era nesses detalhes que Alisa percebia algo maior. Ele não buscava apenas imagens, mas vida. E quanto mais vida ela oferecia em palavras, mais os muros do solar pareciam se abrir. Certa tarde, enquanto descrevia as violetas roxas que acabara de salvar de um canto esquecido, Alisa comentou: "Pequenas, quase escondidas. Ninguém olha duas vezes, mas são persistentes. Crescem mesmo, onde o chão é duro." O Duque ergueu o queixo, pensativo. "Como você," ela estranhou. Nunca antes ouvira dele algo tão direto, tão humano. O coração lhe bateu apressado, mas ela manteve o silêncio, fingindo concentrar-se no arranjo. Os dias seguintes reforçaram essa aproximação. Entre flores e palavras, nasceu um espaço que nenhum dos dois ousava nomear. Alisa, com sua delicadeza firme, e o Duque, com sua austeridade ferida, encontravam-se em cada descrição, em cada leitura. E o jardim, testemunha silenciosa, florescia junto. Na manhã em que os jasmins abriram, Alisa encontrou o Duque já à espera, sentado num banco de pedra. A bengala repousava ao lado, mas ele parecia ouvir o jardim como quem escuta um concerto invisível. "Há algo diferente no ar hoje", disse ele, antes mesmo que ela se aproximasse. Alisa sorriu. O jasmim floresceu. Pequenas estrelas brancas espalhadas no verde. O perfume é delicado, mas preenche tudo, como um sussurro que insiste em ser ouvido. O Duque respirou fundo e, pela primeira vez, um rastro de sorriso se insinuou em seus lábios. "Você sempre descreve como se cada flor tivesse alma." "Talvez tenham menos", respondeu Alisa, ajeitando as pétalas com cuidado. "E talvez nós só esqueçamos de escutar." Ele silenciou, e por longos minutos ficaram ali, apenas com o som do vento entre as folhas. Alisa percebeu o quanto o semblante dele parecia menos tenso, como se cada encontro arrancasse um pedaço da couraça que o isolava. "Diga-me." Alisa menos a voz dele. Veio baixa, quase confidencial. "Como me descreveria, se tivesse que usar as mesmas palavras que usa para as flores?" Ela hesitou. O pedido não era simples. Não queria soar lisonjeira, nem cruel. Abaixou-se, colheu um jasmim e o segurou entre os dedos. "Diria que é como esta flor, forte no caule, mas delicado quando abre. E apesar da escuridão da noite, insiste em perfumar o ar." O Duque inclinou a cabeça, absorvendo cada palavra. Seus olhos cegos não a viam, mas Alisa sentiu que, de algum modo, ele a enxergava mais do que muitos com visão perfeita. Nos dias que seguiram, aquela confiança cresceu. Ele a provocava com perguntas inesperadas, sobre o que temia, o que desejava, o que lembrava do passado. Alisa respondia com sinceridade, sem exagero. O Duque parecia ansiar por essa franqueza, talvez porque todos ao redor dele sempre o tratavam com uma mistura de piedade e reverência. Uma tarde chuvosa o surpreendeu. Alisa correu até o alpendre para proteger algumas mudas recém-plantadas, e o Duque a seguiu, guiado por Lourenço. Molhados, riram pela primeira vez juntos, um riso contido, mas verdadeiro. Era como se a chuva tivesse lavado não apenas a terra, mas também o peso do silêncio entre eles.
Ao fim daquele dia, quando se despediam, o duque deixou escapar: "Você me devolveu algo que eu acreditava perdido. A vontade de esperar pelo amanhã." A Lisa, com o coração acelerado, apenas baixou os olhos. Não precisava responder. Sabia que a partir dali algo novo havia despertado. Algo que já não poderia ser contido nem pelas sombras da cegueira, nem pelos muros do solar. O jardim florescia, mas não apenas o jardim. O jardim florescia como há anos não se viu. Até mesmo os criados, antes indiferentes, passavam a caminhar mais devagar pelos canteiros, deixando escapar sorrisos diante das cores que agora preenchiam o ar. Mas se alguns viam na mudança um renascimento, outros enxergavam nela uma ameaça. Os parentes do duque, que raramente visitavam o solar, começaram a aparecer com mais frequência. Primos distantes, uma tia severa e até um irmão mais novo. Todos rondavam os corredores, com passos calculados. A Lisa os via de relance, olhares longos, sussurros mal disfarçados, como quem procura algo para condenar. Certa tarde, enquanto ajeitavam um arranjo de violetas na sala principal, ouviu duas damas cochichando atrás da porta. Imagine, uma simples florista conquistando a atenção de Valmor. Ele sempre foi recluso, mas agora passa as manhãs no jardim. Isso não pode ser coincidência. Não duvido que esteja atrás de sua fortuna. Essas moças pobres sabem muito bem fingir docilidade. O sangue de Alisa gelou, não por medo da acusação, mas pela crueldade das palavras. Guardou o silêncio e continuou seu trabalho, ainda que as mãos tremessem ao amarrar as fitas. Dias depois, o duque anunciou um jantar com alguns familiares. Algo raro desde sua reclusão. A Lisa foi incumbida de preparar os arranjos da mesa principal. Trabalhou com cuidado, escolhendo lírios brancos e rosas cor de chá, símbolos de pureza e delicadeza. No entanto, durante o jantar, a atmosfera tornou-se pesada, entre taças de vinho e vozes melosas. Um dos primos ergueu a palavra com falsa cortesia: "Senhor, nota-se que seus jardins estão surpreendentes. E dizem que devemos isso à nova florista." O tom carregava veneno. "Mas o senhor não teme que tanta dedicação seja mais do que mera lealdade?" O silêncio caiu sobre a mesa. A Lisa, ao fundo, fingia arrumar os vasos, mas cada palavra era uma flecha. O duque manteve o semblante inalterado, mas sua mão apertou com força a taça, como se reprimisse algo. "O que insinua?" perguntou. "Frio. Apenas que alguns sabem usar a suavidade das palavras para ganhar confiança. E quem sabe posição." Risadinhas discretas ecoaram. A Lisa abaixou os olhos, o coração disparado. O duque não respondeu de imediato. Apenas ordenou que o jantar prosseguisse. Mas ela percebeu em seu rosto fechado uma sombra de dúvida. Naquela noite, a Lisa voltou ao sótão com a alma pesada. Nunca ambicionara nada além de plantar, mas agora percebia que sua presença ameaçava aqueles que desejavam manter o duque em solidão, pois no silêncio dele encontravam espaço para seus próprios interesses. Ela se deitou, abraçada ao saquinho de sementes da mãe, com lágrimas contidas. Pela primeira vez, pensou em partir antes que a calúnia destruísse o pouco que havia construído. E no coração do solar, o duque, sozinho em seus aposentos, repetia em silêncio as descrições das flores que ouvira de Alisa, tentando decidir em quem deveria acreditar, na doçura da voz dela ou no veneno do sangue da própria família. O solar parecia mais frio nos dias que se seguiram. A Lisa continuava seu trabalho no jardim, mas notava a ausência do duque. As manhãs antes, cheias de perguntas e silêncios compartilhados, agora eram ocupadas apenas pelo som da tesoura, podando galhos, e do vento. Atravessando os corredores de pedra, os criados cochichavam, e a Lisa percebia os olhares de desconfiança se multiplicando. Aquilo que antes era admiração pela vida que ela trazia ao jardim transformar-se em vigilância. Sentia-se estrangeira na casa, que começava a amar. Numa tarde cinzenta, decidiu que talvez fosse melhor ir embora. Juntou o avental, o cesto e o saquinho de sementes, guardando-os com mãos trêmulas. "Se minha presença traz discórdia, não devo permanecer", murmurou. Antes que pudesse cruzar o portão, ouviu vozes na galeria próxima. "Ele precisa abrir os olhos", dizia a tia severa, a voz aguda. "Essa moça é uma ameaça. Acha mesmo que alguém tão simples não tem intenções ocultas?" Completou o primo. "Se o senhor de Valmor continuar assim, logo ela terá mais influência que qualquer de nós." O coração de Alisa se apertou, mas seus pés permaneceram imóveis. De repente, uma terceira voz se ergueu, profunda, grave, cheia de contenção. "Chega!" O duque estava ali, apoiado na bengala. Sua expressão, mesmo sem visão, era de uma firmeza
que fez os parentes recuarem. Ouvi o suficiente, disse, voltando-se na direção deles. Vocês falam de intenções como se o coração de vocês fosse transparente, mas eu enxergo o que tentam ocultar, mesmo na minha cegueira. Houve um silêncio pesado. O Duque avançou um passo. Desde que a Lisa entrou neste solar, trouxe mais vida do que qualquer de vocês em anos. Tentaram me convencer de que sua bondade era fingimento. Mas hoje percebo, a falsidade não está nela. Está no sangue que insiste em me cercar. Os parentes se entreolharam constrangidos, mas ainda assim, indignados. O Duque ergueu o tom. Basta. A partir de agora, nenhum de vocês tem voz sobre os jardins, nem sobre quem caminha por eles. A Lisa, escondida atrás da coluna, sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Quando os parentes se dispersaram, restou apenas o som firme da bengala contra o chão. Ela se aproximou, hesitante. Excelência, começou, mas a voz falhou. O Duque virou o rosto na direção dela. Lisa, pensei em duvidar de você. A dor me tornou desconfiado. E por um instante, quase cedi às sombras que me... Mas entendi que sua presença é a única verdade que me resta. Ele estendeu a mão, e a Lisa, ainda trêmula, colocou-a sobre a dele. O gesto foi simples, mas carregava toda a confiança que se reconstruía ali. Não vá, disse ele, firme, quase como uma ordem, mas com uma fragilidade escondida, que a Lisa soube reconhecer. Não fuja do jardim que começamos juntos. Ela respirou fundo, sentindo o peso das sementes no bolso. Não irei, senhor. Se o senhor ainda me quiser aqui. Quero, respondeu ele, e sua voz soou mais leve que em todos os dias anteriores. Mais do que tudo. Naquele instante, a Lisa percebeu que não estava mais sozinha menos, e que no coração do Duque, as flores que ela descrevera em palavras haviam finalmente encontrado terra fértil para florescer. Na manhã seguinte, o jardim parecia diferente. Talvez fosse apenas a luz suave que atravessava as nuvens, ou o canto dos pássaros que retornava às árvores. Mas para a Lisa, tudo tinha outro peso. Era como se o próprio solar respirasse aliviado depois da noite anterior. Ela caminhou entre os canteiros recém-cuidados, e cada flor parecia erguer-se mais firme, como se compartilhasse da decisão tomada. Quando o Duque chegou, apoiado na bengala, havia algo de novo em sua postura. A rigidez ainda estava lá, mas a sombra que antes o envolvia parecia menos densa. O jardim tem mais cores, voltando o rosto para o som dos passos de Alisa. Eu não as vejo, mas sim. São as mesmas flores de ontem. Excelência. Talvez apenas estejam mais seguras. Ele se aproximou devagar, até que Alisa pudesse ver o reflexo da manhã nos olhos pálidos dele, como eu então. O silêncio que se seguiu não foi pesado, mas cheio de uma verdade que ambos já não podiam negar. Alisa, ainda trêmula, tirou do bolso o pequeno saquinho de sementes que carregava desde a expulsão de casa. Estas eram da minha mãe. Sempre guardei, mas nunca tive onde plantar. Talvez agora seja o momento. Ela entregou o saquinho ao Duque. Ele apalpou o tecido com cuidado, como se fosse algo precioso, e depois o devolveu. Plante aqui, no centro do jardim. Quero que me descreva. Cada broto, cada cor, cada perfume será o nosso canto secreto. Alisa ajoelhou-se e abriu a terra com as mãos. O Duque, guiado apenas pelo som dela, ajoelhou-se também, tocando a terra fria. Juntos, depositaram as sementes cabrindo-as com cuidado. Não posso vê-los, disse ele. A voz baixa, quase um sussurro, mas posso sentir que já florescem dentro de mim. Alisa, emocionada, colocou a mão sobre a dele. A beleza não está apenas nos olhos, está em quem aprende a sentir. Ele virou o rosto na direção dela, e pela primeira vez, sem reservas, deixou que a emoção rompesse a muralha de sua voz. Alisa, você é a luz que minha escuridão jamais imaginou encontrar. O coração dela disparou, mas não havia mais medo. Entre as flores e as palavras que os uniram, compreendia que ali não havia apenas gratidão ou amizade. Havia amor, profundo, verdadeiro, capaz de renascer mesmo no terreno mais árido. As semanas seguintes consolidaram o que aquela manhã havia selado. Os parentes, afastados pela firmeza do Duque, já não ousavam interferir. O solar, antes silencioso, enseasse do perfume dos jardins e do riso discreto que às vezes escapava entre as conversas de Alisa e seu senhor. E, quando as primeiras flores das sementes da mãe brotaram,
pequenas e frágeis, o Duque pediu que ela descrevesse. A Lisa falou de pétalas que pareciam carregar o céu da primavera. Ele, sorrindo, respondeu: Não preciso vê-las. Sei que são belas, porque nasceram de suas mãos. E assim, entre flores no escuro e palavras que iluminavam o coração, a florista e o Duque encontraram, não apenas companhia, mas um amor capaz de florescer onde ninguém acreditava ser possível.